E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40, mais um vídeo para você. Vamos para esse vídeo? Essa semana pintou uma polêmica aí na rede social. Um casal que não quis fazer uma convite para casamento para dois casais, dois homens homossexuais. Lembrando que eles não são casais. Homem com homem é par. Você pode não gostar, pode ficar com raiva. A militância de esquerda pode de repente chegar e falar muita coisa, mas há um princípio bíblico. E a Bíblia diz bem claro em Gênesis capítulo 1 que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. No capítulo 2 diz Deus: e deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar uma mulher, e dois serão uma só carne, seja homem e mulher. Fora disso, não foi Deus que criou, então foi invenção humana ou do diabo, então para nós não vale. Mas voltando a esse tema que ocorreu essa semana, interessante que você viu que eu, se você não viu a matéria, eu vi essa matéria, e é interessante que o casal não quis fazer, um casal jovem, e houve uma perseguição, e até o Nicolas Ferreira também entrou nessa questão, e pediu ajuda para o casal que estava sendo, como nós usamos o termo agora, cancelado. E o casal foi bem claro e enfático dizer que ele não se preocupava se as pessoas iam deixar de seguir pela posição que eles tinham diante de Deus. E eu gostei muito dessa afirmação deles. Por quê? Porque uma das coisas que a gente que está aqui na rede social geralmente busca é pessoas que venham estar conosco através de nossas ideias que passamos. Isso é uma verdade. Por exemplo, eu aqui falo de Bíblia. A intenção é que as pessoas sigam a Cristo através do pensamento que eu quero passar. Isso é fato. Porém, se para chegar ao crescimento de qualquer canal ou qualquer coisa nessa vida, você vai precisar quebrar regras e deixar Deus de lado, melhor ficar sem crescer. O casal foi a mesma coisa. Ele falou que eu não estou preocupado se vão deixar de me seguir. Não é essa a minha preocupação. Agora, eu não faço, a gente não trabalha. E aí, conversando com uma pessoa da área, a minha esposa trabalha também nessa área. Nós temos aí uma empresa de sublimação e trabalhamos também nessa área. E ela disse que no posicionamento deles eles erraram, não pelo fato de não fazer, mas segundo ela, eles trabalham com o público, então eles não podem abrir mão. Eu já discordo. Eu acho que eles foram certeiros e perfeitos. Por quê? Porque tem coisas que não adianta você dizer um não. Tem coisas que nesse tempo agora presente, ainda mais nesse tempo de inversão de valores, que se você falar assim, não vou fazer, não é suficiente. As pessoas perguntam por que não vai fazer, logo comigo, e começa aquela indagação e aquele mimimi. Apesar de eles trabalhar com o público, eles têm um posicionamento diante de Deus, que é muito superior ao posicionamento do público. Isso ficou claro. O que eu quero dizer com isso? Eu e você, que somos cristãos, nós trabalhamos com o público. E o que eu tenho visto hoje é que essa sociedade pecaminosa, podre, doente, ela tem tentado mudar a opinião, não só a questão não através de convencimento, mas de imposição, ou de meter medo na questão de perseguição. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu precisamos entender que a Bíblia diz o seguinte: se pelo nome de Cristo nós somos perseguidos, bem-aventurados nós somos. Ou seja, se você for perseguido realmente pela fé, por estar defendendo Cristo, você realmente vai ter de Deus, através do Espírito Santo, a alegria na alma. E a recompensa nossa, ela não está aqui. Aqui tem o sustento. A recompensa está na glória. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu quero parabenizar esse casal, dizer que eles realmente foram firmes no seu posicionamento e eles realmente merecem o nosso reconhecimento
Porque como povo da Bíblia, nós preservamos o que está escrito na Bíblia. E homem com homem não forma casal nunca, nem aqui nem em Marte. Além disso, não existe leis para legislar sobre o casamento. Por quê? O casamento é anterior à lei. Antes de houver casamento, antes de houver leis, havia já o casamento instituído pelo próprio Deus. Os juízes, magistrados, homens dessa geração podem fazer muitas coisas para tentar justificar e legalizar todo tipo de promiscuidade, perversidade e coisa ruim. Porém, a Bíblia, como diz Malaquias, o profeta, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Deus não é o que muda devido às circunstâncias que o homem proporciona. Ele não muda. Ele é um Deus que, se o homem erra na sua caminhada, ele continua sendo verdadeiro. Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, diante desse fato, que é muito polêmico pelo tempo presente que vivemos, em que o mal, como diz Abacuque no capítulo 1, ele diz assim: Senhor, até quando eu clamarei e não serei ouvido? Clamo por socorro e o Senhor não me ouve. Porque o ímpio cerca o justo, o juízo é pervertido, a lei é frouxa e não há ninguém que faça o bem. Na época de Abacuque. A Bíblia é contemporânea, ou significa, antes de nós estarmos aqui, lá no passado também aconteceria a mesma coisa. Porque desde que o homem teve a queda através de Eva e através de Adão, a raça humana se tornou podre. Haja vista que depois do primeiro casal, Adão e Eva, os filhos que nasceram, Caim, já tinham a mente perversa. E dali por diante. Então, desde que o homem caiu, a Bíblia diz que é desse jeito. O ímpio cerca o justo. O juiz ele é pervertido. A lei é frouxa. E não há ninguém que faça o bem. Então, é para eu e você refletirmos. Que quando formos colocados diante das situações difíceis, e qual lado que você vai ficar? Do aplauso da multidão desse tempo agora? A multidão podre, perversa, distante de Deus? Ou da palavra de Deus? Porque o que rege a minha vida e tem que reger a tua vida é a Bíblia. Fora isso, é simplesmente circunstância. Que Deus te abençoe e te fortaleça, Deus te dê graça. Que Deus te ajude nesse tempo tão difícil que temos vivido. Que a boa mão dele seja sobre sua vida e sua casa. Deus abençoe.